Amigos do Automais, não é sempre que a gente vê uma marca nascendo aqui no Brasil. E a Great Wall está dando seu primeiro passo no território nacional, mas de um jeito bem diferente do que ela fez na China. Ao invés de ter um monte de marcas espalhadas com modelos diferentes, aqui tudo vai ser uma marca só, a GWM, e a trajetória dessa marca começa com o Haval H6. Antes de falar do Haval H6, já tem aquele recado importante, deixa seu like, porque se você fizer isso, o YouTube vai entender. Essa pessoa do outro lado da tela que está assistindo está curtindo o vídeo, e aí vai mandar para mais pessoas e aqui no Automais a gente vai conseguir fazer mais conteúdo legal para você. Não esquece de se inscrever no canal também, porque esse Haval H6 ainda é uma unidade pré-série, é um protótipo, não é a versão final. E você vai com certeza querer saber como que vai ser a versão final desse carro. E a gente vai fazer vídeo aqui. Então para isso você tem que se inscrever no canal e ativar a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. Então bora agora falar desse carro. Antes de falar especificamente do Haval H6, eu preciso contextualizar para vocês um pouco o que é a Great Wall, porque é uma marca nova que está chegando aqui no Brasil. Primeiro que no nosso país eles não vão se chamar como Great Wall, vai ser GWM, a sigla que forma o nome da montadora e que vai ser usada aqui no país para todos os modelos. E aí lá na China eles são divididos em várias marcas, tem a Haval, que é especialista em SUVs, tem a Way, que é uma marca mais luxuosa que não vem para o Brasil agora, a Hora, que é especializada em carros elétricos, e também a Tank, que tem SUVs mais parrudos e off-road. Tirando a Way, todas as outras vão vir para o Brasil, mas como linhas dentro da GWM. Você vai ver o logo delas escrito aqui na frente de cada linha especificamente, mas todos eles vão ser GWM e aí entra a partir dali. Pensa num contexto, por exemplo, a Caoa Chery, que tem os Tigo como os SUVs e os Arizo como os sedãs. É a mesma coisa. Você vai ter os modelos da linha Haval, vai ter os modelos da linha Hora e os modelos da linha Tank. E o que vai começar toda essa trajetória aqui no Brasil vai ser o Haval H6. E se você quer entender por que a GWM decidiu trazer o Haval H6 como seu primeiro carro aqui no Brasil, inclusive ele vai ser importado nesse primeiro momento, mas a GWM já comprou a fábrica da Mercedes em Iracemápolis e vai produzir carros aqui no Brasil. Esse, por enquanto, vem importado. E por que ele foi escolhido? Ano passado, sabe qual foi o SUV mais vendido da China? O Haval H6. E ele é o 7º SUV médio mais vendido do mundo. Ou seja, pouca coisa esse carro aqui não é. Por isso que ele já vem com toda essa pompa para ser o carro que vai abrir as portas da marca do Brasil. Precisa ser um modelo que vende pra caramba, ou seja, já mostra a expertise da marca, e também um modelo que traz uma sofisticação a mais para já chegar aquele com o pé no peito chutando a concorrência. Principalmente porque a ideia da GWM não é brigar com Caoa Chery ou com BYD. Eles querem, sabe, pegar quem? A Toyota. Eu sei que vocês querem que eu fale logo do motor, mas calma, eu já vou falar disso daqui a pouco, que é um dos detalhes mais legais desse carro. Acho que o grande chamariz dele. Mas outra coisa é o visual. A primeira vez que eu olhei esse carro ao vivo, eu falei, caramba, que carro bonito! Principalmente nessa cor azul. A única coisa que destoou um pouco é esse tom de azul usado aqui no logotipo da Haval. É a primeira aplicação mundial desse tom e ainda estão decidindo se vai ser usado no Brasil ou não. Se fosse preto aqui ficaria mais legal. Tá combinando com esse azul? Até tá, mas se fosse um preto ia ficar melhor, porque se a carroceria fosse vermelha ou outro tom chamativo, ia ficar um pouco estranho. A dianteira é bem bonita, com um desenho agressivo, essa grade frontal bem grande. Só achei que esse bigodinho aqui um pouco puxado para o lado lembra até um pouco mais do que deveria o Peugeot 3008. Mas o farol mais retangular aqui com um visual agressivo traz bastante personalidade para o Haval H6. Em termos de visual, os carros que a GWM anda fazendo no mundo andam acertando muito bem em estilo. Esse carro eu achei particularmente muito bonito. Tem a questão do porte também, como vocês estão vendo, ele é bem grande. Dá pra ver que ele é um SUV médio querendo dar aquela cutucada no segmento ali de cima dos grandes. É um porte parecido com, por exemplo, um Honda CR-V, um Toyota RAV4 ou um Peugeot 3008, do qual estes bigodinhos aqui, como eu falei, lembram muito o carro francês. E um carro grande precisa de rodas grandes. Essas rodas aqui são exclusivas para o modelo brasileiro. Ela não está no Haval H6, vem de outro modelo da Haval. E como a GWM já entendeu que o brasileiro gosta de rodas grandes e bonitas, colocou de 19 polegadas com esse desenho diamantado. Tem também outros itens específicos do nosso mercado. O brasileiro não é tão fã de tanto cromado, por isso que aqui é preto, na borda da janela é preto, assim como o rack de teto, e ali embaixo é um acabamento diferenciado que eles fizeram especificamente para o nosso mercado. Outra coisa que mudou também está aqui na traseira. O escrito Haval no modelo chinês ocupava quase a tampa inteira, era gigantesco.
não ficava muito legal, ficava carregado. Então aqui pro Brasil eles diminuíram, juntaram as letrinhas para dar um visual mais harmonioso, junto aqui com a régua da placa em preto. O visual desse carro, sinceramente, olha, ficou muito bonito. A lanterna traseira inteira conectada e que acende no meio, ao contrário de alguns concorrentes, né? Que não acendem. Aqui nele acende e forma esse visual bem harmônico junto com o GWM, que é o nome pelo qual a Great Wall vai ser chamada aqui no Brasil. O legal é que a GWM no Brasil não vai colocar várias versões, opcionais, itens extras, tudo que está aqui é item de série. Um dos itens mais legais é o porta-malas aqui com abertura elétrica já de série, que se você chutar ali, ele abre automaticamente. Isso não é tão comum nessa categoria, só algumas versões mais caras de alguns SUVs médios tem, quando tem. O porta-malas é bem grande, cabe em 560 litros no porta-malas, ou seja, cabe um João aqui com muita tranquilidade. É bem alto aqui o porta-malas, o que ajuda na hora de você colocar coisas aqui dentro e não ter aquele degrau no porta-malas, facilitando a entrada e saída de pessoas, não deveria ser, mas de cargas. O porta-malas também fecha passando o pé, mas você tem a opção ali de apertar o botão. O interior do Raval H6 é um dos grandes acertos da GWM, porque é bem feito e bem construído. Você tem toda essa parte aqui de cima macia, e olha que curioso, essa faixa de couro aqui, couro de qualidade, quando você passa a mão você sente. Ela é dura aqui, aí aqui já é macio. Não entendi, mas ainda assim é um acabamento bom, bem montado. O volante também tem um couro de pega gostosa, só um pouco fino demais, um pouco grande demais. Seria melhor um volante um pouquinho menor, ou pelo menos com a base achatada e o ar um pouco mais grosso, mas são pequenos detalhes. O painel de instrumentos ele é totalmente digital e aí você tem tanto um contador aqui para quilometragem e autonomia em relação ao combustível e mais autonomia do totalmente elétrico. Então dá para você medir de que maneira você vai andar com esse carro. A central multimídia, segundo a própria GWM, ainda não está finalizada 100%, mas eu digo que eu já me surpreendi com ela. Ela é bem rápida de mexer, tem menus fáceis, eu gostei do ar-condicionado estar aqui, você conseguir controlar ele rapidinho e não interferir no Android Auto, no Apple CarPlay, que vai na tela inteira. Mas como eu falei, a GWM falou que essa não é ainda a central multimídia final, é um dos pontos que ainda vai sofrer mais ajustes no carro. Eles estão investindo muito forte nisso para adaptar para o mercado brasileiro. Na verdade, não seria nem adaptar, para construir especificamente para o mercado brasileiro. Não adianta nada você fazer adaptações e não ficar o resultado destinado ao nosso mercado. Tanto que a referência deles para a central multimídia é a VW Play. Você tem o console central aqui bem alto, que é uma característica bem forte de carros mais luxuosos. Ajuda a dar uma sensação de separação entre o passageiro e o motorista, junto com todo esse material aqui em Black Piano. O único problema, assim, apesar de ser bonito, esse Black Piano risca muito fácil. E tá numa região aqui das portas, perto dos comandos do vidro, pode causar alguns riscos futuramente. Aqui já nem tanto. Você tem esse espaço aqui para o carregador de celular por indução e vários porta-objetos, além de entradas USB embaixo para você carregar o seu celular e usar aqui na central multimídia. Mas o mais legal é ter uma entrada USB aqui em cima para você instalar aquelas câmeras de segurança que monitoram o trânsito e também denunciam as cacas alheias no trânsito e viram memes na internet. Outro ponto legal aqui do interior do Raval H6, que é um indicativo de qualidade, é uma coisa muito besta, mas ao mesmo tempo indica a qualidade do carro, porque quando você ajusta o volante e o volante despenca, já geralmente é um carro de construção barata, ele não despenca, você consegue ajustar em altura e profundidade sem ele, pum, cair no seu colo. E a mesma coisa acontece com o porta-luvas, que abre devagar. Carros baratos, você sabe, abre o porta-luva, ele puff, cai no seu colo, bate no joelho do coleguinha, aqui não, ele abre devagar, sobe devagar na maior tranquilidade, isso já é um indicativo de qualidade. E também tem aqui um prático porta-sacolas ou porta-bolsa com esse ganchinho aqui, você pode deixar as coisas penduradas aqui e facilitar um pouco sua vida. Outro ponto que me surpreendeu bastante nesse carro é o banco de trás. Um dado curioso sobre os carros chineses é que sempre o espaço aqui atrás vai ser um privilégio nesses modelos. Por quê? Lá na China é chique você ter motorista, mesmo que você não seja uma pessoa ricaça. Isso vem de heranças históricas de lá. Então o espaço traseiro é sempre muito privilegiado em carros de projeto chinês. E no Raval H6 isso fica muito nítido. O banco da frente está ajustado na minha posição, eu tenho 1,87 m e aqui ó, sobra 4 dedos para mais e eu tenho muito espaço. Isso aqui para mim é um milagre acontecer, porque eu nunca tenho esse tanto de espaço para o joelho quando eu estou sentado no banco de trás. Até espaço para a cabeça é bem amplo, mesmo com esse enorme tetão solar aqui, ainda sobra um palmo aqui de distância da minha cabeça. Ainda você tem o benefício do piso plano aqui embaixo, então quem senta no meio não vai ter que ficar dividindo com um túnel central super alto.
Só que o banco aqui do meio, ele não é muito desconfortável não, um pouco mais duro, principalmente aqui no encosto, porque aí você tem aqui o porta-copos e o descansa-braço. Então, na realidade, é um carro mais confortável para 4 pessoas, 2 na frente e 2 atrás. A daqui do meio vai até que bem, mas as costas vai sofrer um pouquinho. Diferentemente do Song Plus e do Compass 4XE, o conjunto mecânico do GWM Haval H6 é bem diferente. Ele combina um motor 1.5 4 cilindros turbo junto com 2 motores elétricos. A GWM não especificou qual é a potência do motor elétrico dianteiro, qual é a potência do elétrico traseiro e qual a potência do 1.5 turbo. Mas na verdade eles funcionam muito parecido com o sistema eHV da Honda. Lembrando que no caso do Haval H6, esse layout de motor elétrico dianteiro e traseiro não existe em outro lugar no mundo. A primeira aplicação desse sistema no H6 é aqui no Brasil. Ele já existe em outros carros, como o da Way, da própria Haval, mas no H6 essa primeira aplicação está sendo feita aqui no Brasil. O resultado dessa combinação toda de motores são 393 cavalos. A GWM também não divulgou o 0 a 100 desse carro, então ainda é todo um mistério. E o interessante é que ele, na verdade, ele anda como um carro elétrico, porque os motores elétricos é que são os que impulsionam o Haval H6. O motor 1.5 4 cilindros turbo, ele na realidade está ali só e somente para funcionar como um gerador de energia para o sistema elétrico. Ele entra em ação, na verdade, em momentos mais oportunos, como por exemplo numa estrada onde o motor elétrico seria muito mais gastão do que o motor a combustão, aí entra o motor a combustão em ação. Fora isso, são os elétricos que fazem o carro funcionar. Como resultado, você tem consumos verdadeiramente esdrúxulos. São 28,7 km por litro na cidade e 25,3 km por litro na estrada. Ou seja, nem um Up TSI, nem um Renault Kwid fazem consumos como esse do Haval H6. Está mostrando que mesmo um carro que seja grandão como ele é, porque ele realmente é um carro grande, consegue fazer uns consumos ridículos graças à eletricidade. E como ele é um híbrido plug-in, você pode carregar ele na tomada e poder rodar 170 km de acordo com a medição já brasileira. A medição do ciclo NDEC que a maioria das outras montadoras usa é 185 km, mas já na medição brasileira são 170. Significa que basicamente você pode rodar boa parte da sua semana sem qualquer necessidade de usar o motor a combustão. E aqui, a hora que eu estou fazendo essas curvas, vocês estão vendo aqui esse sistema muito legal, que deixa o carro praticamente transparente. A GWM já falou que isso aqui não vai funcionar desse jeito quando você faz curva, isso é para o mercado chinês, né? Você vira o volante e já aparece isso, não vai ter uma função que você habilita. Mas eu vou continuar fazendo aqui o roda-roda. Ele usa a imagem da câmera que já passou para mostrar o que tem debaixo do carro, e ao mesmo tempo você consegue enxergar o 360, inclusive um dos melhores 360 que eu já vi na vida, esse em 3D e esse aqui de cima. As imagens que formam são perfeitas. Mas antes de continuar falando de tecnologia, vamos fazer uma coisa que eu sei que vocês estão querendo que eu faça, né? Vamos dar uma arrancada no Haval H6 e tentar entender se ele é rápido ou não. Bom, para poder fazer a largada mais rápido possível, tem que colocar aqui no modo híbrido, no modo esporte. Ele fez até um barulho mais esportivo e ligou para os alerta. Isso eu não entendi ainda por quê. Depois você vem aqui e desliga o controle de estabilidade. Pisa com o pé no freio com o pé esquerdo. Acelera com o pé direito. Ele dá uma sentada e dá uma tremidinha aí. Foi! Bichinho é rápido, hein? Aqui já tá 60, 70... E aí depois entra uma força extra aqui que empurra ele. E o engraçado é... Vamos frear para não passar na lombada! O engraçado é que quando você passa de 80 km por hora, parece que ele ganha uma força a mais que eu ainda não entendi. Se é de um outro motor, dos 3 motores que tem aqui entrando junto para acelerar, ou se é a transmissão que tem 2 marchas e já acopla a segunda marcha para ele ganhar mais velocidade. E o curioso é, por ele ser um carro elétrico, eu vou fazer até a arrancada de novo para poder explicar essa parte, mas por ele ser um carro pensado para ser elétrico, mas com motor a combustão auxiliando, você não tem aquele barulho linear que você está acostumado de um carro a combustão e nem aquele silêncio absoluto de um carro elétrico. Eu vou fazer essa arrancada de novo, agora só para especificar sobre os barulhos, porque vale a pena. Bom, mesmo procedimento, agora desligar de novo o controle de tração e estabilidade, pisando com o freio no pé esquerdo, acelerando aqui, e agora, ó, a hora que acelera você só escuta o motor elétrico entrando, ó. E agora o motor a combustão fazendo... E o motor a combustão agora acelerou um pouco mais. E
É bizarro porque você escuta o barulho do elétrico fazendo aquele e ganhando barulho, né, som, e o motor a combustão acelerando como se fosse, quase como se fosse um CVT, mas ele fica aquele constante. E quando você acelera um pouco mais e aí ele entra em ação, ele já vai ganhando força e som, mas é um barulho muito sutil que você só percebe se estiver de ouvido prestando atenção. Eu gostei que para cada modo de condução ele faz um barulhinho. No econômico ele faz esse. No Sport faz esse e pisca o pisca-alerta, que é o único que faz isso. Esse é para neve, que não temos no Brasil. Esse para tração nas 4 rodas. Esse para lama. Esse para neve, 4x4, lama e areia, o mesmo barulho. Mas vamos voltar aqui para o padrão. Um dos pontos que a GWM ressaltou aqui pra gente é que o Haval H6 ele não tem ainda esse que a gente está dirigindo, o acerto final de direção e o acerto final de suspensão. Porém, dirigindo aqui, dá para perceber que já está muito bom, por sinal. Fazendo um pequeno slalom aqui, o carro ele inclina um pouco, mas nada absurdo para um SUV. Faz parte mesmo do que a gente já espera para um carro desse tamanho. Mas ele é firminho, é um carro bem na mão e a direção tá bem direta e num peso adequado, porque a gente busca aqui no mercado brasileiro. Em geral, lá na China, eles amam direção molenga pra caramba, que passa a sensação de pudim e deixa a condução do carro extremamente sem graça. Aqui a GWM já acertou isso pro Brasil, deixando a direção bem mais direta e mais firme, mas eles já disseram que ela vai ficar ainda mais direta e ainda mais firme, então vai ser um carro ainda mais gostoso de dirigir e eu já tô me divertindo nele, já tô percebendo que ele é bem acertado. A suspensão também vai passar por retrabalhos para se adequar melhor à condição nacional de piso, então no momento eu sinto ela aqui inclinando o carro um pouco mais do que deveria, então esse vai ser um acerto final. Já mostra um potencial grande, o carro tá bem legal e mesmo em absorção de impacto, né? Então, se eu passar numa valeta aqui, ó, ele absorve com um certo silêncio. Se eu passar um pouco mais agressivamente, aí você já sente que ele bate com um pouco mais de barulho, talvez um pouquinho mais de isolamento ali seria legal. Mas não tá nem um pouco perto da falta, né, de acerto de algumas marcas chinesas. Aqui, ó, deu uma castigada passando ali um pouco mais forte. Você percebe que é um carro de montagem e construção bem sólidas. Um carro que realmente me surpreendeu. Eu nunca tinha dirigido um carro da GWM. Não sabia o que era um carro da GWM. E agora, sentindo esse Haval H6 desse jeito, fazendo a curva cantando o pneu, já dá para mostrar o quanto que a marca tem potencial para o nosso mercado. Freio nele sobra, a direção já tá boa, mas ainda vai ser acertada. E a suspensão, que inclina um pouco mais do que devia, acho que esse acertinho final é o que tá faltando. Mas aí, na hora que a gente dirige, a gente descobre algumas coisas legais que esse carro tem e alguns detalhes que também poderiam melhorar. Um deles, por exemplo, a título de curiosidade, hoje está um calor danado enquanto a gente está gravando e um pouco antes de começar a filmar eu deixei o ar-condicionado no talo. E geralmente, para dar uma refrescada, eu coloco o ar bem na cara. Esses comandos aqui do ar-condicionado não possibilitam que o vento vá direto na sua cara, ele não chega a ser regulado de um jeito que vai na cara, nem aqui desse lado, nem do outro lado aqui. Então, isso já é uma pequena falha. Outra é o cinto que não tem ajuste de altura, e isso pode atrapalhar bastante dependendo da altura que a pessoa tem. Em compensação, o H6 tem vários itens legais. Um dos que mais me chamou a atenção é o piloto automático adaptativo dele, que um monte de carro tem. Mas olha que legal, quando você vai fazer uma ultrapassagem junto com o sistema de centralização de faixa e ele detecta que tem um caminhão, um ônibus ou um carro muito grande, ele além de ajudar na hora de você ultrapassar, ele não vai andar colado, ele vai abrir uma distância um tanto a mais para que você consiga ficar seguro e ter a distância suficiente para o carro do lado, para o caminhão, etc., que for grande demais e não te atrapalhar e não dar aquela assustada. Outra coisa também é o assistente de manobra reversa, igual que a BMW tem. Você andou 50 metros, se perdeu, não sabe como voltar, ativa esse sistema e ele vai fazer toda a manobra ao contrário automaticamente para você. Outro ponto que também eu achei muito legal é o sistema de estacionamento automático. Um monte de carro tem isso também, o Jeep Compass, por exemplo, tem, que você estaciona sozinho numa vaga de shopping ou numa baliza. Só que você tem que controlar o acelerador e o freio. Alguns carros um tequinho mais avançados, eles aceleram sozinhos, mas você tem que ficar controlando o freio, porque senão eles vão desesperados, que nem uns malucos, e ralam a roda sozinho. Isso já aconteceu comigo uma vez gravando com um carro. Mas enfim, no caso do Haval H6, ele faz tudo sozinho e de maneira sutil.
Aqui nesse momento não tem carros para a gente poder mostrar essa situação, mas ele faz toda a manobra tranquilo, sereno, quietinho, sem voar, e você não precisa controlar nem o volante, nem o acelerador, nem o freio. Mas o legal desse carro é pisar forte e acelerar. É muito estranho quando você começa a escutar o motor. Quando você começa a escutar o motor a combustão entrando ali com o ronco dele, mas a força toda forte do motor elétrico. Então, diferentemente de um híbrido como o Corolla Cross, que é bem sem graça de dirigir, o Haval H6 me surpreendeu muito por essa força bem bruta que ele tem e a linearidade do torque de um carro elétrico, que é instantâneo e que te empurra com tudo, junto com também respeitáveis 393 cavalos de potência. Olha, surpreso estou e não vejo a hora de dirigir a versão final desse carro, porque se nesse protótipo, com acertos a serem feitos, já tá tão legal assim, quero ver o produto final. Ihu! O começo da GWM aqui no Brasil está sendo muito mais forte do que outras marcas que começaram muito depois das tradicionais que estão há quase 100 anos no nosso país. Já chegou comprando a fábrica da Mercedes, pegando executivos de diversas montadoras com expertise muito grande e montando uma estrutura forte aqui no Brasil, trazendo para o nosso país o carro que é mais vendido deles globalmente, um dos SUVs mais vendidos do mundo. Então já chegaram ali forte pra caramba, mostrando todo o potencial. Nesse primeiro contato deu pra ver que o Haval H6 é um carro muito bonito, muito bem acabado e com uma quantidade de itens de série impressionante. Sem contar que é um carro bem bom para dirigir, ainda que com algumas limitações que a gente não conseguiu sentir como vai ser a versão final, mas deu para ter uma grande prévia do que ele vai ser. Se o preço vier bem acertado, como eles estão prometendo na faixa ali do Corolla Cross híbrido e do Compass diesel, olha, vai ser a segunda vez que uma marca chinesa vai dar trabalho para as montadoras nacionais depois daquele estrago que a Jaque fez quando chegou no Brasil com o J3. Curtiu conhecer o Haval H6? Quer saber mais sobre a GWM? Acesse nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. Tem também as primeiras impressões que você conferiu aqui em vídeo lá em texto. E não deixe também de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. Até a próxima!